Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que essa mensagem chegue em um momento de tranquilidade. Antes da gente entrar no tema de hoje, queria te convidar para, por um instante, fechar os seus olhos, procurando deixar do lado de fora dos nossos pensamentos os problemas do dia a dia, as questões materiais, e procurar voltar a nossa atenção para a mensagem que Emmanuel está nos trazendo hoje. E assim a gente eleva os nossos pensamentos e diz a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. A gente continua no estudo do nosso livro Pão Nosso, né? Essa semana a gente vai falar sobre o capítulo 165, que o título é Falsos Discursos. E como sempre o Emmanuel traz um versículo do Evangelho como inspiração e referência para a reflexão diária. E a reflexão, o versículo dessa semana está em Tiago 1:22, em que ele diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E o Emmanuel traz aqui para a gente uma reflexão sobre a importância e o poder da palavra, né? A gente sempre ouve que as palavras têm poder, e isso é verdade, e isso está embasado em várias passagens dos evangelhos, inclusive, né? O Emmanuel traz aqui no começo desse capítulo, o capítulo 1 de João, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a gente vê a importância, né, da palavra sendo o cerne e o início de tudo. E tem uma série de outras passagens que também reforçam o poder da palavra. Por exemplo, Provérbios 18:21, está escrito: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E assim sucessivamente, né? Tem diversas palavras, diversas passagens que reforçam o poder da palavra. E aqui o Emmanuel chama a atenção de quantos problemas e quantas coisas ruins podem ser originadas quando a palavra é mal utilizada. Então ele traz uma passagem dizendo: falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. Aprofundando em perspectivas de liberdade sem obrigações. E ele ressalta, né, como muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. E se a gente pensar na nossa vida, né, no nosso dia a dia, quer dizer, quantos conflitos entre as pessoas não surgem às vezes por mentiras, ou por mal entendidos, ou por uma palavra mal colocada, por um discurso carregado de má intenção. Hoje em dia, com nossa cultura de rede social, né, essa cultura do cancelamento que tem acontecido, as pessoas se unindo para falar mal de alguém que é o alvo da vez, né, e esse alvo vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Quanta aflição isso não provoca, né, quantos problemas pessoais isso traz. E é interessante, né? A gente até acaba vivendo hoje em dia um pouco de uma contradição, porque ao mesmo tempo a gente protege bastante quem pensa igual a gente, mas acaba atacando meio sem limite aquelas pessoas que pensam diferente, né? Essa divisão, essa polarização que o mundo está ficando em várias frentes, né? Acaba estimulando a maledicência, acaba estimulando o uso da palavra com um viés negativo. Mas a palavra também pode fazer muitas coisas boas, né?
Como ela é a origem de tudo, ela é a origem do mal, mas também é a origem do bem. Isso também tem várias passagens nos evangelhos que falam sobre isso, né? Então, por exemplo, na carta de Paulo para os Colossenses, ele fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Inclusive esse é um versículo que inspirou um dos capítulos aqui do livro Pão Nosso que a gente está estudando, o capítulo 77. Se alguém tiver curiosidade de ler lá, o de hoje a gente está falando sobre o 165, né? Mas essa passagem está lá no capítulo 77. E a reflexão que fica assim: se as nossas palavras são tão poderosas, a gente deve vigiá-las. Mas como é que a gente faz isso, né, de uma forma eficiente? E também a explicação está no Evangelho. A gente tem que cuidar daquilo que a gente traz no nosso coração, porque as palavras elas vão refletir o que existe dentro de nós. Isso também está numa passagem do Evangelho, Mateus 12:34, onde ele fala: pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, quer dizer, a gente deduz que, em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer é purificar o nosso espírito das imperfeições, para que as nossas palavras e as nossas ações, que andam junto também com as palavras, possam ser puras, né? Possam ser como uma criança, como tem uma outra passagem, né, também que fala sobre isso. O Sermão do Monte também, que é a essência da mensagem de Cristo. Nas bem-aventuranças ele também fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então a gente vê como está tudo conectado, né? Então, os bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, e o que você fala é daquilo que o coração está cheio, e a sua palavra tem poder para criar a realidade. Então, quanto mais Deus a gente tiver dentro do nosso coração, quanto melhores intenções vão acontecer nas nossas palavras, e assim melhores coisas vão acontecer. E aí, nessa semana, né, como a gente está começando aqui o período da Quaresma, né, passou o Carnaval agora, enfim, nesse período até a Páscoa, é muito comum a gente pensar nesse período para fazer um jejum, né? Pensar em evitar. Algumas pessoas optam por evitar comer carne, outras pessoas optam por não beber álcool, cada um tem o seu costume, né? Mas a provocação que fica do capítulo de hoje é para a gente se preocupar não só com aquilo que a gente coloca para dentro do corpo, né? Mas também o que sai da gente. Também outra passagem bíblica, né? Lembrando quando Jesus foi na casa de Zaqueu, na casa de Levi, que eram os publicanos lá da época, ele foi super criticado pelos fariseus, porque ele teria comido com os impuros, né? Então isso, à época, era entendido como uma ofensa grave. Mas Jesus esclareceu de uma forma muito tranquila que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas sim o que sai dela. Então, olha que legal se a gente pudesse usar esse período da Quaresma para não se preocupar apenas com o que a gente vai ingerir, mas fazer uma Quaresma com uma intenção de cuidar do que a gente vai dizer. Então, nesse período, isso vai se estendendo, né? Vai virando um hábito, mas a gente cuidar tudo que a gente for falar: poxa, isso vai trazer o bem? Isso é uma palavra temperada com sal, né? Pensando na passagem que a gente falou lá atrás, é uma palavra que vai trazer o bem, é uma palavra que traz em si um germe positivo. Ótimo, vou falar. Isso é uma coisa que está carregada com um sentimento não tão bacana, é uma maledicência, é uma mensagem não tão legal. Guarda essa palavra. Jejua ao contrário, né? Ao invés de não ingerir, não exteriorizar esse pensamento, essa palavra, esse sentimento. Então, lembrando, né, aqui uma passagem para concluir, está lá no livro do Consolador, no 124, qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? É uma pergunta para a gente refletir. E a resposta, bastante forte: a palavra é um dom divino.
quando acompanhada dos atos que a testemunham. E é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Então, tanto as palavras quanto as ações, a importância para a gente cuidar e se preocupar. Então, essa é a mensagem para essa semana. Espero que a Quaresma transcorra cuidando das palavras por todos nós, para que a gente possa ir ajudando um pouquinho, de cada vez um pouquinho cada um, a ir semeando aqui mensagens e sentimentos positivos no mundo. Fiquem com Deus e até a próxima.